Amém. Glória a Deus. Queridos, que a paz seja convosco. Nós continuamos com o tema chamado Não Temas. Sabe, queridos, desde a queda de Adão, o que nós vemos na raça humana é um ser humano guiado pelo medo. Nós vemos isso, medo de tudo, medo do amanhã, medo de ficar pobre, medo de ficar doente, gritando na cama, um monte de medos que vem como efeito da queda. E o problema de Adão não é só resolver o medo, mas o medo veio porque ele desobedeceu a Deus. O medo é uma desobediência a Deus, porque nós temos o poder de escolher não ceder ao medo. Pastor, isso é impossível. É isso que ele quer que nós criamos, que as coisas de Deus são impossíveis, pesadas, difíceis, e que o natural é ter medo. Não, o natural é andar na fé, o espírito de fé. O medo é uma invasão maligna. Nós vemos que Jó teve medo e por isso o inimigo tentou contra ele. Então a fé nos une a Deus e a operação de Deus, e o medo nos une ao inimigo. O medo abre para que o inimigo venha nos atormentar. Portanto, temos que ver o medo como inimigo, mas não basta ver o medo como inimigo. Tem que ver o medo no aspecto de algo que nós podemos vencer vez após vez, não definitivamente. O medo não é algo que você extermina assim e nunca mais volta, acabou. Não, ele vai tentar jogar os seus dados inflamados todos os dias. Você só pode aprender a lidar com ele todas as vezes, mas não de uma vez definitivamente. Mas todas as vezes você pode ser vencedor. Toda vez que ele vier, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como aquele que coloca a casa na rocha. Então que nós possamos, e eu creio que o Espírito Santo vai nos lembrar desses passos. Depois, se você quiser ouvir de novo essa mensagem, vai estar disponível lá no site, ou eu mando para o teu e-mail. É bom que você ouça mais de uma vez. Na primeira vez, quem sabe fique alguma coisa que você esqueça. Então, uma palavra, até diz, existe uma técnica chamada mnemotécnica. A escola de inglês usa muito isso, que são técnicas de memorização, onde diz que o cérebro humano, se você ouvir 7 vezes a mesma coisa, tem a tendência de você guardar aquilo. Então a Bíblia diz que aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, meditar não é apenas ler, é ler, pensar, refletir, ler de novo, tirar, extrair algo. Então é muito bom. Paulo dizia lá em Filipenses 3:1 que é proveitoso ouvir sempre as mesmas coisas. Não é cansativo, é algo que a gente já sabe, mas não a ponto de praticar. Veja, às vezes nós sabemos algo e aquilo passa a ser uma teoria, a gente sabe, mas na hora do vamos ver a gente não pratica. Então é preciso mais do que aprender, é preciso apreender, ou seja, ganhar aquela palavra a ponto de sair da teoria e praticar. Quando é que eu aprendi algo de fato? É quando eu ouvi, meditei, me alimentei e vou gradativamente conseguindo praticar aquilo. A verdade que eu pratico, a verdade que eu assumo, é a verdade que eu ganhei, de fato compreendi por revelação do Espírito. Aquela palavra que eu acho bonito, que eu falo ela, mas que na hora do vamos ver, na hora H eu não consigo praticá-la, é uma palavra que está como semente, não está como fruto ainda. Ela está num processo, ela está sendo oferecida, mas ela ainda não foi apropriada. Então é preciso que nós venhamos a renovar a nossa mente, para que isso não fique como uma teoria esquecida no canto da mente, mas como algo que nós conseguimos praticar. E é gostoso, queridos, quando nós vivemos essa liberdade dos filhos de Deus, porque a liberdade vem de conseguir colocar em ação aquilo que está na palavra de Deus. Quando eu coloco em ação o que está na palavra de Deus, aí eu sou liberto, porque Deus, Ele se oferece a nós, passo a passo até o fim, mas Ele não interfere no livre-arbítrio. Portanto, é necessário que o ser humano compreenda que esse processo não se dá sem a cooperação do homem, que é o culto racional, inteligência e sabedoria espiritual. O que nós vemos de fato é o que nós vemos de fato é o quê? Que esse processo ele vai funcionar todas as vezes se nós escolhermos todas as vezes, e vez após vez, nos entregar ao Senhor. Veja o que diz ali Efésios 4:31. Toda a amargura, esses são os nossos inimigos, amém? Que vem contra nós. Amargura é o quê? Alguém te fez um mal, e tem gente que cura superficialmente a ferida, dizendo assim, não, eu perdoo, está perdoado. E aí nós curamos a ferida de forma superficial. Por quê? Porque nós pensamos que perdoar é uma coisa muito simples. Perdoar é um milagre.
A tendência natural desde a queda é respondermos com amargura, é ficarmos chateados por dias, por meses, por anos com aquela pessoa. Então isso é uma fortaleza espiritual. A Bíblia mostra que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Lá no Salmo 8 diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Portanto, se nós somos feitos menor que os anjos e a amargura é uma batalha espiritual, não podemos ser ingênuos e dizer assim: não, eu não estou amargurado, eu já perdoei, eu já esqueci. E aí nós passamos do pressuposto que sem o trabalhar da graça isso já está resolvido. Aí nós chamamos de resolvido uma coisa que não foi resolvida. Nós nos iludimos e o mal permanece sorrateiramente ali, com legalidade. Por quê? Porque nós não vimos aquilo como uma batalha espiritual que só podemos vencer em Cristo e no Espírito. Nada pode ser vencido com boa vontade, com decisão psicológica. Não, eu não tenho nada contra essa pessoa. Mentira, você está se auto-enganando. É uma batalha espiritual que só pode ser vencida se apropriando das armas do Espírito. Aqui diz a amargura, a ira, né? Tem pessoas que têm a tendência de se irritar por qualquer coisa. Ele é explosivo, inflamado. Qualquer coisa o irrita. Isso é algo que envenena a sua fé, envenena a sua saúde, destrói a sua vida espiritual. É uma pessoa irritadinha. E tem pessoa que com tudo ela se irrita. E ela não vê isso como um inimigo, mas sim como uma característica. É o meu sangue, minha família e tal. A pessoa ela não compreende. É que são invasões demoníacas. Que o Espírito do Senhor ele é manso, né? Então quando nós somos mansos, nós temos saúde, vida longa, paz. Mas quando nós nos irritamos, nós envenenamos o nosso sangue. Nós destruímos os nossos ossos. Isso é momentos em que nós estamos dando lugar ao diabo. Tanto que a Bíblia fala, aqui no versículo 27, não deis lugar ao diabo. E depois ele começa a explicar o que é dar lugar ao diabo, especificando esses itens aqui, olha lá. Olha ali. Cólera, né? A ira é a cólera. A cólera já se torna uma afronta para com a pessoa, um desabafo. A ira, quando ela se pega argumentos de briga e de confusão, barraco, aí já vira cólera. A cólera é a ira sumida e transformada em briga, não é? E veja lá, continuando ali, e gritaria, né? Da cólera já vira uma confusão. Vamos ver quem grita mais. Você veja que um abismo chama outro abismo. Se você não controla a ira, ela vira cólera. Se você não controla a cólera, já vira uma gritaria. Fica um ambiente hostil, onde a pessoa fica constantemente dando alfinetadas e confusão, e sempre procurando defeito no outro, criticando. Fica um ambiente insalubre, um ambiente envenenado e pesteado por demônios, que é um ambiente de briga. Olha lá. E toda malícia seja tirada entre vós. Ora, se Deus fala seja tirado dentre vós, é porque é o que é possível ser tirado entre vós. Deus não nos pediria algo impossível, ele seria cruel, ele seria, sem sabedoria, se pedisse a nós algo que fosse impossível. Quando ele mostra a palavra de Deus seja tirada entre vós, é porque existe como tirar, exterminar isso da nossa vida vez após vez. Agora, o importante, amados, é nós sermos colocados diante de uma palavra de ensino, porque depois lemos o versículo esse, Pai, em cima da nossa cabeça um ponto de interrogação, dizendo assim: mas como? Porque muitos pregadores dizem o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, mas não dizem como. Aí fica a pessoa convencida que ela tem que fazer aquilo, a certo ponto até mesmo complexada porque não consegue fazer aquilo, e ninguém lhe diz como. Então a melhor maneira de nós entendermos o versículo é outro versículo, porque o que a palavra de Deus pede para nós é oferecido no Espírito. Portanto, esses recursos, eles estão disponíveis, mas não são jogados na nossa cabeça. Eles têm que ser tomados, eles têm que ser recebidos e eles têm que ser colocados em ação por nós. Muitas vezes nós pensamos que Deus é que vai ensinar o diabo. Ele diz para nós fazermos isso. Então nós precisamos compreender que a vida espiritual é uma parceria, onde Deus é onipotente, Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu agir em nós e através de nós, confirmando a nossa fé, diz Marcos 16:20. Então Deus ele não age no nosso lugar, Ele age conosco e através de nós e confirma a nossa fé. Então Ele estimula a nossa fé, alimenta a nossa fé e depois confirma a nossa fé. Mas Ele não faz de nós autômatos, robôs. Ele não força, Ele não empurra. Ele guia mansamente as águas tranquilas quem aceita ser guiado, né? Então vamos ver isso aqui dentro da palavra, porque é maravilhoso vermos.
Romanos 6,16. Temos que compreender as características do Espírito. Nós precisamos compreender as características do Espírito para discernir aquilo que não é o Espírito. De forma que quando você percebe em você um pensamento, um sentimento, Romanos 6,16. Quando você perceber em você, queridos, um pensamento, um sentimento e um desejo que não bate com o Espírito Santo, não é algo para ser aceito, mas algo para ser refutado com as armas do Espírito. Se a pessoa não sabe as características do Espírito, ela começa a pensar que a ira faz parte do Espírito, que a malícia faz parte do Espírito, né? Então ele não sabe discernir entre o santo e o profano. É triste isso, amados. Hoje muitas vezes as igrejas são estimuladas as pessoas irem à igreja para buscar a bênção de cargo, mas não é ensinado para elas discernir entre o santo e o profano, o que deve ser buscado e o que deve ser rejeitado, forma que elas são o quê? Desclassificadas e apanham do diabo. Porque nós precisamos ter uma mente renovada e restaurada para compreender o que é de Deus e o que é do diabo, a se apegar no bem e rejeitar o mal. Isso deve ser feito por nós, pela graça, com a ajuda da graça, passo a passo até o fim. Se nós não compreendermos as características do Espírito, quando formos invadidos por pensamentos, sentimentos e desejos, acharemos que são nossos pensamentos, que é uma coisa natural. Por exemplo, vê uma voz que diz assim: eu vou me matar. É claro que o diabo não diz assim: se mate, porque se diz: sai, Satanás, espírito, Exu trancarro, sai daqui, espírito de morte. Uma voz vem, não, uma voz vem assim, tenebrosa: se mate. É o diabo. Não, ele vem na primeira pessoa, usando a tua voz, dizendo: eu vou me matar, para você pensar que é um pensamento teu, mas você não quer se matar. Peraí, mas eu não quero me matar, está vendo? Então o diabo, ele fala a primeira pessoa: eu estou morrendo, eu estou ficando doente, eu estou ficando endividado, eu acho que eu estou arruinado. Ele faz você pensar que esse pensamento é teu, quando a Bíblia mostra que nós temos a mente de Cristo, que esses pensamentos de incredulidade não são nossos, são setas que o inimigo lança. Então ele usa a nossa voz, na nossa pessoa, para pensar. Agora, como nós sabemos? A Bíblia mostra, estou aqui em Romanos 6,16, mas eu queria que você visse aqui em Romanos 7 também, Romanos 7, 22, diz assim, Romanos 7, 22, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Então o processo já começou. O teu homem interior, sabe como é que ele pensa? Como Deus pensa. O teu homem interior, o teu espírito é um só com o Senhor, de forma que o nosso espírito, ele tem fé, paz, alegria, tem um fruto do Espírito. Então o que você é? Você é um espírito, está tendo uma alma renovada. É ali que o inimigo luta, é na alma. Os pensamentos, sentimentos e desejos, é ali que o inimigo luta, na alma. Então nós somos o espírito, temos que discernir as variações da alma, o que é nosso e o que é do diabo. Se nós não soubermos a coisa mais maravilhosa, diz que é Hebreus 4,12, diz que a espada do Espírito, ele penetra e divide a alma do Espírito. O Atmani dizia que o maior conhecimento que o homem pode alcançar é discernir entre o que é alma e o que é Espírito. E quando o homem discerne o que é Espírito, ele discerne o que ele é em Cristo. E o que é alma é aquilo que deve ser renunciado. Aí ele discerne essas variações de: peraí, isso aqui não sou eu, isso aqui deve ser algo a ser combatido, rejeitado e confessado. Então a pessoa tem aquela rapidez, senão ela fica meia hora magoada e diz: mas minha característica, eu sou uma pessoa melancólica. Aí ela se alia ao demônio e chama de melancólico, quando a Bíblia mostra que o fruto do Espírito é alegria, e que nós temos esse fruto. Mas a pessoa acaba aceitando ser menos do que ela é, porque ela não discerne que aquilo ali não é ela, é a sua carne, porque nós não somos a nossa carne, nós somos espírito. Mas temos uma carne que batalha contra nós. Ah, pastor, não sou eu, foi minha carne. Mas não fuja não, confessa isso aí e luta com isso aí. Se não foi eu, não foi minha carne, né? Aí a pessoa escapa dizendo que com desculpa esfarrapado. É a tua carne, cabe a você dominar a sua carne com o espírito, de Gênesis 4:7, né? Então o que nós vemos, amados, é Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes, aqui está falando de apresentar, se entregar voluntariamente. Há um versículo que diz que Deus busca aqueles que se entregam voluntariamente. O que é se entregar voluntariamente? É se entregar, é escolher naquele momento onde a batalha está sendo travada, o contrário do que é a carne. Por exemplo, você está sendo atacado pela ira, você deve se entregar ao Espírito da mansidão. Aí está, você diz: Senhor, eu escolho me entregar a Ti agora.
Se você fizer isto, você escapa. Você deve escolher se entregar à característica do Espírito, que é o contrário daquela tentação, daquela prova, daquele desejo. Isso é o que você deve fazer. Mas como nós podemos ver que Jesus é o nosso modelo? Nós não podemos criar doutrinas que sejam estranhas às Escrituras. E tudo que nós falamos, por 2 ou 3 testemunhas, seja confirmado pela Escritura. 1 Pedro, lá no final da Bíblia, 1 Pedro 2, ele é o nosso modelo, amém, queridos? 1 Pedro 2, 23. A palavra está muito boa nessa manhã, amém, amados? Uma palavra bem maravilhosa mesmo. 1 Pedro 2, 23. Fala de Jesus aqui, ó. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas, olha lá, irmã Rosana, entregava-se a Deus, né? Aquele que o julgava retamente. Quando Jesus ele era atacado pelas trevas, atacado por uma pessoa maligna, por uma situação dolorosa, 1 Pedro 2,23, se quiser anotar, 1 Pedro 2,23, ele se entregava a Deus. Então nós temos que isso bate com Romanos 6,16, Rosana, que nós temos que escolher se entregar ao Espírito. Por exemplo, você está sendo atacado com o espírito de enfermidade. Senhor, eu escolho me entregar ao espírito de saúde. Porque quando Jesus morreu, Ele nos deu o direito de termos saúde. Deus não precisa do favor do diabo. O diabo, coloca uma enfermidade naquela pessoa, eu quero levar ela. Então, faz favor, espírito de enfermidade, vai lá. Deus não precisa de enfermidade para te levar. Porque Moisés, com 120 anos, Deus pegou o espírito dele, ele com saúde, enxergando bem, e levou. Então, quando Deus quiser te levar, Ele te leva. E Ele diz no Salmo 91, te saciarei com vida longa. Sabe o que Ele diz saciar? Você está com 100 anos, eu te pergunto, você está saciado? Não, aí Ele te dá mais 10, 110. E saciar significa que você escolhe quando você vai viver, entendeu? É o Salmo 91, saciarei de vida longa e saudável. Nós temos que compreender que Jesus não morreu na cruz só para nós irmos para o céu. Ele morreu para que nós tenhamos saúde, prosperidade, paz, vitória sobre o pecado, e que possamos ajudar as pessoas a chegarem à maturidade através do nosso testemunho, da nossa oração, intercessão e imposição de mãos. 3 João, versículo 2. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo, prósperos e saudáveis. Isso está em Provérbios 22, 4, que Jesus diz que aquele que teme ao Senhor e é humilde será próspero, saudável, uma vida longa e saudável, e terá a honra de ter comunhão com o Senhor, deleitar-se no Senhor e ter o Senhor como seu tesouro. Não viver para as bênçãos, para a prosperidade, para a saúde, mas viver para Deus. A prosperidade e a saúde é para o reino. A prosperidade para ganhar almas, para ter uma vida digna e ajudar o órfão e a viúva. E a saúde é para viver bastante anos e fazer a obra de Deus com alegria e ganhar bastante vidas. Então a saúde e a prosperidade é um meio para o fim. Nós não vamos na igreja para um fim, tem que ir para a igreja para um fim. Qual que é o? Você vai na igreja? Porque eu quero saúde. Então o fim dele, o objetivo é saúde. Você vai para a igreja? Eu quero a prosperidade. Não, a prosperidade e a saúde não é um fim. O objetivo do culto é uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. Mas para mim ter comunhão com o Senhor, eu tenho que estar com as minhas contas pagas para não estar envergonhando o evangelho, ajudando o órfão e a viúva, sobrando para ajudar o órfão e a viúva, e tendo saúde para me poder andar, caminhar e falar e ajudar as pessoas. Amém? Então isso é uma bênção para nós podermos servir o Senhor. Veja, amados, o que nós vemos é que temos que compreender a abrangência da cruz. Jesus na cruz morreu e nos livrou da maldição da lei. Lá em Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus quebrou a maldição da lei. O que nós vemos é que era a maldição da lei. Antes de Adão cair, nós vemos como Deus queria que o homem fosse. Ali está como que Deus queria que o homem fosse. Você tem que ver como é. Deus colocou o Éden em cima do ouro melhor da terra. Adão tinha saúde, Adão tinha comunhão com Deus e uma família abençoada. Veja aí, nós vemos as características da vida que Deus criou originalmente. Depois o homem cai, e aí nós vemos a administração do diabo, nós vemos os efeitos da queda, mas não é a vida excelente. Tanto que Jesus vem depois e diz a mesma coisa: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele reitera: vocês mudaram, eu não mudei. E aí, por causa da desobediência de Adão, nós vemos as 4 consequências da maldição que está lá em Deuteronômio 28. Olha lá. Primeiro, a escassez. Adão tinha tudo, Deus criou Adão por último. Então quando Adão abriu os olhos, tinha prosperidade, não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Ele não tinha necessidade de nada, porque ele tinha tudo. Ele só precisava se deleitar no Senhor e fazer o bem, porque ele foi criado por último, porque ele tinha abundância no jardim. O jardim da abundância, do deleite. Mas quando Adão pecou,
agora ele vai ter que cavocar a terra, e em vez de dar prosperidade, ainda vai dar espinhos e cardos. É uma luta. Então a primeira maldição que nós temos lá em Deuteronômio 28 é a escassez. É a escassez. E hoje é uma maldição tremenda, né? A escassez, a miséria. Da escassez vem o quê? Problemas na alma. A pessoa fica preocupada com o dia de amanhã, tem pressão alta, tem úlcera, nervosa. Por quê? Porque ela fica angustiada. Aí a segunda maldição, depois de escassez, é o que? Está lá na Bíblia? Angústia. E angústia, enfermidade. É óbvio que se minha alma ficar sob pressão, isso vai afetar o meu corpo. E se meu corpo fica doente, vem o quê? Vem a morte. Então as 4 maldições eram escassez, angústia, doença e morte. Mas Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus quebrou a maldição da lei e nos deu a herança de Abraão, que era abençoado em tudo. Portanto, Jesus nos livrou da maldição, então nos livrou da angústia, da doença, da miséria, da escravidão do pecado. Jesus na cruz livrou nosso corpo da enfermidade, a nossa alma da angústia, a nossa conta bancária do vermelho, a nossa família do inferno, nós de sermos estéreis para sermos ganhadores de multidões. Amém, amados? Nós temos que compreender quais as características da morte de Jesus na cruz do Calvário que afeta não só a nossa eternidade, mas afeta todas as áreas, todas foram incluídas. Inclusive eu tenho uma pregação sobre isso, quero passar mais para frente, sobre como Jesus levou a angústia, como Jesus levou a doença, como Jesus levou a escassez. Isso aí dentro da palavra de Deus, já preguei aqui um dia, mas eu vou passar novamente, mostrando dentro da Bíblia como é que ele levou e como ele levou. Porque é importante quando a gente fala algo, a gente mostra o versículo bíblico, senão fica parecendo ideia do pastor, né? Aí esse pastor é pastor da doutrina da prosperidade. Existe a falsa teologia da prosperidade, que incentiva as pessoas a virem na igreja a buscar dinheiro e correr atrás do ouro e ficar jogando envelope e barganhando com Deus e pregando prosperidade, campanha de prosperidade. Eu sou totalmente contra. A prosperidade como alvo, ela é pecado, porque a igreja não é lugar de comércio, lugar de ficar buscando dinheiro. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora eu creio na prosperidade como consequência do temor a Deus, porque a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Sabe o que ele diz? Essas coisas serão acrescentadas. Sabe o que ele está falando? Serão acrescentadas. Será que nós compreendemos essa palavra? Serão acrescentadas. Eu não posso negar o que ele disse: serão acrescentadas. Eu não posso torcer o versículo, ele está dizendo serão acrescentadas. E se ele diz que serão acrescentadas, eu acredito que serão acrescentadas. E as pessoas então vão para 2 extremos. Tem aqueles que ficam correndo atrás do dinheiro, e tem aquele que quando fala em prosperidade dá urticária nele. Ele fala: sai Satanás, que prosperidade do demônio, para com isso. Falou de dinheiro na igreja, ai Satanás, demônio. Não, irmãos, tem que compreender que você não deve ser extremista. Vamos para a moderação, vamos buscar o reino de Deus e vamos ter dinheiro para ajudar o órfão, a viúva, as missões. Vamos ser prósperos, sim, porque o Deus da prosperidade, Jeová Jiré, é o mesmo Jeová Rafá, é o mesmo Jeová Nissim. Então o Deus da cura, o Deus da prosperidade, o Deus da salvação é o mesmo Deus. Nós não podemos pensar que o nosso Deus é o Exu Tranca-Rua, o Exu da miséria. O nosso Deus é o Deus da prosperidade. Mas nós não buscamos a prosperidade, nós buscamos comunhão com Deus. Amém, amados? Que esse equilíbrio nós alcancemos. Então Hebreus 13:5 diz assim: nunca te deixarei, jamais te desampararei. É difícil, amados, nós irmos diante de Deus e achar assim: mas eu já errei tanto, eu já falei tanto, eu acho que agora ele não vai me atender, agora eu estou nessa tentação, nessa prova que eu desobedeci. Aí a pessoa vai com Deus e sabe a maneira como você vê Deus afeta a tua oração. Porque se você vê um Deus tenso, irado, um Deus que não quer te ouvir, a tua oração será uma oração de medo, uma oração meia com dúvida. É importante nós compreendermos que Deus sempre está acessível e sempre está disposto a perdoar e ouvir nós de novo, e sempre está disposto a nos atender. E quando nós clamamos, Ele diz: eis-me aqui. Não pense em um Deus distante, um Deus que desistiu de você. Amém, amados? É importante nós compreendermos, quando nós estamos sendo tentados, provados, provocados, no momento de maior fraqueza, Deus está disponível, atento, interessado, sempre, porque isso vai afetar a maneira que, se eu peço socorro para um Deus surdo, e se eu peço socorro para um Deus que eu tenho que primeiro convencer Ele com jejum de 40 dias, não, você tem que convencer Ele, foi ideia dele você ter vida abundante.
Isso. Tem que ter a renovação da mente para você se convencer de que isso te pertence em Cristo Jesus, que a saúde, Jesus redimiu o teu corpo na cruz do Calvário. A saúde te pertence, tem que lutar por ela e destruir toda a enfermidade, porque a enfermidade não vem de Deus, ela não vem para te ensinar nada. Estou aprendendo que essa enfermidade é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus, ela está aí para te destruir, lute contra ela, veja ela como inimigo, não veja ela como um amigo e abraça, não. Hipócritas, diz que a enfermidade é de Deus, que está ensinando algo, mas a primeira oportunidade que tem de um remédio novo, ou de um médico, corre para lá. Então, se é a bênção de Deus, não lute contra isso, abençoe isso, não tome remédio não, e não vá para o médico não. Se é bênção de Deus, vai aguentando, gritando. Não entendo, essas pessoas são hipócritas. Enfermidade é algo a ser destruído, porque quer nos destruir, não quer ensinar nada, ela quer nos destruir. Ela é uma inimiga. Não fica com dó da enfermidade, não. Não tenha dó dela, não. A enfermidade deve ser destruída, deve ser combatida como um mal, não como uma bênção de Deus, tá bom? Por favor. Isso é muito importante como você vê isso aí. Você não, pastor, Deus está me ensinando essa enfermidade. Deus pode te ensinar através da palavra, tá? Deus pode te ensinar através do Espírito. Ele não precisa da enfermidade para te ensinar nada. Salmo 46:1 diz que Deus é o socorro bem presente na angústia. Amém, queridos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem ausente, bem distante, bem insensível, bem surdo, bem desinteressado. Não, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, quando você invocar o Senhor, creia em um Deus que diz: eis-me aqui. Amém, irmãos? Quando eu disse lá em Romanos 6,16 que nós temos que escolher se entregar a Deus, é esse Deus que eu estou te falando. Esse Deus que não vê a hora de você clamar a Ele para Ele entrar em ação. Porque Deus, amados, Ele não é intrometido. Ele deu o livre-arbítrio ao homem, deu o governo da terra para o homem. Portanto, se o homem quiser viver sozinho, Deus respeita isso. Por exemplo, por que aquela criança nasceu deformada? Por que Deus não fez nada? A questão é, quando essa mãe pôs a mão na barriga e disse assim: Deus, age nesse bebê. Naquele momento, Deus começaria a agir, mas não orou, não buscou a Deus, não pediu oração, e depois a criança nasce doente. A culpa é de Deus, Deus não fez nada. Peraí, você deixou Deus de fora em todo o trajeto, e agora a culpa é dele? Inclua Ele no que você faz, diz Provérbios 3,6, né? E Provérbios 16,3, diz que você incluir Deus no que você faz, Ele vai participar, porque Deus, Ele não é intrometido, Ele age, Ele diz: estou à porta e bato. Não é porque Ele é o Todo-Poderoso que Ele invade as áreas da nossa vida. E se alguma área da nossa vida vai mal, é porque nós não estamos sabendo entregar. Porque a Bíblia diz: se entrega e confia, o mais dele fará. A gente não sabe entregar, a gente não sabe se entregar, e depois fica dizendo: ele não age. Ele não age porque não está tendo espaço e oportunidade, porque nós não sabemos como nos oferecer. E nessa manhã estamos falando com breves palavras como se oferecer de forma prática a Deus. Amém? O Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, sempre pronto, disponível para socorrer, mas não interfere nas suas escolhas, é passo a passo. Então nós vemos que Jesus é o nosso modelo. O que ele fez? Ele se entregou ao Espírito, contrário àquele que estava sentindo naquele momento. Por exemplo, está sendo atacado pelo espírito do medo. Qual o espírito que está precisando se entregar? O espírito de fé. Você se entregar ao Espírito de fé, se oferecer ao Espírito de fé. Isso é você que tem que fazer. Então vamos ver os passos ali. Primeiro passo: escolha se entregar. Segundo passo, Romanos 5:10. Então escolha se entregar, amém, amados? Segundo passo, Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. É muito importante que no momento da prova, da tentação, você não se ache forte em si mesmo, capaz em si mesmo, inteligente em si mesmo. Lembre-se, o que te salva é a vida dele, é a presença dele. Não há nada que possa te livrar. Jesus diz em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Você tem que compreender que você foi feito um pouco melhor que os anjos, e que naquele momento de fraqueza é a vida dele, é a presença dele que vai te livrar. Não é a tua inteligência, o teu esforço, a tua consagração, as tuas esmolas, não é nada disso que vai te livrar. Não é o teu conhecimento teológico, em que você não consegue nem pensar. Sabe quando você está tendo um pesadelo que você não consegue falar nem se mexer? Nem gritar, a tua voz
Todo o teu esforço é em vão. Mas você na mente, você pensa, Jesus, aí você acorda. Está entendendo? Por quê? Porque não é o teu esforço que te livra, é Ele vindo e te livrando. Está entendendo? Quem nos salva não é nós mesmos, Ele é o Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não é nós mesmos, não é nossa religião, não é nosso esforço. Esse Salvador é a vida dele, é a presença dele. Amém, irmãos? Compreenda isso. Nós precisamos dessas intervenções. Sem Ele não somos competentes e capazes. Sem Ele nós não damos conta. Não há como sair, não há como escapar. Cabe a você se entregar voluntariamente, passo a passo. Aqui diz Romanos 13, 14. Tem esse versículo na pregação quer dizer, na escola de líderes, né? Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Cabe a mim e a você. Se ele fala se revestir de Jesus Cristo, ele fala sobre isso mesmo, né? Tomá-lo como sua vida. E não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então cabe a você dizer, eu não quero esse sentimento. E cabe a você dizer, eu me entrego agora ao Senhor. Eu me entrego ao Espírito da alegria, da paz, da saúde. Eu me entrego à prosperidade, eu me entrego ao bom humor. Eu me entrego ao sucesso de Cristo. Eu me entrego à sabedoria de Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo, amém, irmãos? Se não tivesse a mente de Cristo, nós gostaríamos do pecado. Mas como nós temos a mente de Cristo, nós lemos aqui Romanos 7, 22, que nós sentimos o que Deus sente e pensa como Deus pensa. Isso veio a nós depois que nós recebemos Jesus. Porque antigamente nós tínhamos mau gosto, a gente amava o pecado. A gente corria atrás daquilo que ia nos levar para o inferno. Nossos frutos eram maus, porque nós éramos loucos. Mas agora é tão bom saber, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que nós temos o que, amados? 1 Coríntios 2. A palavra de Deus mostra aqui, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Está sempre disponível, tá certo? Mas tem a mente da carne também, tá? A carne dizendo que você é feio e Jesus dizendo que você é lindo. A carne dizendo que você é pobre e a mente de Cristo dizendo que você é próspero. A carne dizendo que você está doente, cada vez piorando, e a Bíblia dizendo que Jesus na cruz já te sarou. E nem um pregador foi pedir oração para outra missionária. E ela falou, fale a verdade. Ele falou assim, olha, meu pai teve esse problema e morreu, meu avô teve esse problema e morreu, e eu tenho um coração fraco, e meu coração médico falou que está muito fraco, e eu estou morrendo. Aí ela falou assim, fale a verdade. Ele falou assim, meu avô teve problema de coração e morreu, meu pai teve problema de coração e morreu, e eu estou com um coração fraco, já falei, e estou morrendo, estou querendo que o Senhor ore por mim. Ela falou, eu já te falei, você não vai me falar a verdade? Aí ele falou, o meu avô, ela pegou e deu um tapa na cara dele assim, falou, escute, acorda, fale a verdade, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você está falando o fato, mas não está falando a verdade. O fato é que o teu corpo está doente, mas a verdade é que você já está curado. E a verdade, ela é soberana ao fato. E quando você confessa a verdade, semeia a verdade é a luz que derrama sobre o fato e muda o fato, amém? Tudo é mudado. Deus olha para as trevas e diz, haja luz, e então o fato muda, porque a fé colocada em ação muda o fato. Todos os fatos são o mundo que jaz o maligno, efeitos da queda, mas a fé, como diz 1 João 5, 3 e 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não uma fé que eu penso, é uma fé que eu creio e que eu falo, porque Romanos 10, 9 e 10 diz que o teu coração crê, você tem que estar alimentando a fé, senão você não consegue crer, e com a tua boca você falar, acontece. Não basta falar se você não está alimentando e não crê, e não basta crer e ficar calado, assim, você tem que falar, tem que ter os dois, porque Marcos 11, 23 e 24 diz assim, se com o teu coração você crer e falar para aquela montanha, ela sai, e diz lá em Marcos 11, 23 e 24, uma vez crer e fala 3 vezes falar. Porque o que é falar? É assumir o que você crer, é semear o que você crer, é manifestar o que você crer. Se você ver lá Marcos 11, 23 e 24, fala uma vez crer e 3 vezes falar. Veja como falar a tua fé é mais importante do que propriamente só crer, né? Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, primeiro lá, né? Disser? Ergue-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crer, uma vez crer, fará aquilo que fará aquilo que diz, segundo disser, né? Terceiro, e tudo o que disser será feito, terceiro disser.
Tem gente que tem uma fé teórica, mas na hora de falar, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, isso é pensamento positivo, isso é nova era. Não, isso é a palavra de Deus. Deus agia assim. Jesus dizia, ele nunca orava por enfermos, né? Jesus falava a cura, ele falava assim, levante, enxergue, está livre da tua enfermidade. Ele falava com a enfermidade. Então muitas pessoas não falam com a enfermidade. Eu vou falar com a enfermidade, eu vou pensar que eu estou louco. Não, fale com o cigarro. Ô cigarro, você não tem domínio sobre mim, eu tenho nojo de você. Fale com a tua enfermidade, fala com a tua conta bancária, dinheiro venha para a minha conta bancária, essa conta está paga. Você tem que falar com o teu problema, porque quando você fala, você está manifestando a sua fé. Porque Deus, essa é a fé do tipo de Deus, é a fé que crê com o coração e que fala com a boca. Aí se é nova era, não, leia os evangelhos, Jesus fazia isso, ele cria e falava, cria e falava, cria e falava. Agora eles dizem, não, isso aí, porque eles estão contra a fé prática, né? Aí como é chamar isso aí de doutrina de homens, de gnose, pensamento positivo? Mentira! Crer no coração e falar com a boca é de Deus. É claro que a nova era imita isso, só que a nova era é o seguinte, ele fala para que aquilo aconteça, e nós falamos porque olhamos para a cruz, isso já aconteceu. Lá na cruz Jesus levou a enfermidade. Você não ora pela enfermidade para ela desaparecer, para que a saúde venha. Você ora porque a saúde já está disponibilizada na cruz do Calvário, e a doença tem que sair porque ela já foi tirada na cruz do Calvário, amém? É uma guerra já vencida. Você não luta para vencer, você luta porque você já é mais que vencedor. Diz que tinha o pastor Andrew Wommack, que o filho dele estava doente, e ele orava, Senhor, cura meu filho. Senhor, por que você não cura meu filho? O filho cada vez pior. Meu Deus, cura meu filho. Meu Deus, o Senhor não está tendo pena do meu filho. Olha meu filho, sou pregador. Aí Deus falou para ele, ele orou, jejuou. Meu Deus, por que você não cura meu filho? Deus disse assim, porque você está orando para mim curar. Você não está orando porque eu já curei. Porque na Bíblia diz que eu já curei. Você tem que orar e ir para cima da doença, como quem já foi ouvido. Porque a fé, eu falei aqui na manhã de domingo, que a fé é você falar como se aquilo já tivesse acontecido. A fé não é você falar para que aquilo aconteça, isso é esperança. Fé é dizer, é chamar a existência as coisas que não são como já fosse. Jesus, ele fala como se aquilo já tivesse acontecido. Efésios 6, muito importante esses versículos também. Efésios 6, do 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. São demônios que estão lutando contra a tua saúde, as tuas finanças, tua família, tua vida espiritual, tua comunhão com Deus, tá? São demônios. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades que usam as pessoas para nos ofender, nos maltratar com sensualidade, não é? É o diabo que está por trás disso. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, ele diz, já que é uma batalha espiritual, você não pode vencer com armas humanas, tem que tomar as armas espirituais. Aí ele diz assim, ele não está dizendo que isso será dado de uma vez por todas, isso tem que ser tomado. E que eu falei primeiramente, missionária Ana Maria, de nós nos entregarmos. Isso é uma parte nossa. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Veja, eu me escondo em Deus e tomo Deus como minha força. Veja como tem um ativo e um passivo aí, está vendo? Que nós somos salvos pelo nosso relacionamento com o Senhor, sabia? Olha aqui, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados nos pés a preparação do Evangelho, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. E são as vozes, amados, contrário à Bíblia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma vez eu vi a missionária Joyce Meyer falando que uma criança foi na escola dominical e ensinaram que tudo que ela pedisse em nome de Jesus aconteceria. Aí ela pegou, tomou banho, esticou os seus pezinhos e falou, meias, saiam do roupeiro e venham para os meus pés, em nome de Jesus. Você nunca vai ver uma meia pulando no roupeiro nos teus pés. É você que pega a meia e põe nos seus pés. Aqui descalçando, vestindo, tomando. Isso não vem sobre você, não cai na sua cabeça na hora que você precisa. Você voluntariamente escolhe e toma isso. Se você não toma, não te é enfiado goela dentro. Então o que eu falei primeiramente, quando você é atacado pelo espírito da impureza, Senhor, eu me entrego ao espírito da pureza. Eu me entrego, Senhor, eu tomo agora da tua pureza para essa batalha. Você se entrega e você toma daquilo que Ele é. Nós somos salvos pela sua vida. Senhor, eu tomo da tua saúde agora, eu recebo da tua saúde. Eu me entrego à tua saúde e eu recebo agora a tua unção de saúde. Eu me entrego,
eu recebo. E qual é o terceiro ponto? Eu aplico nessa situação. Aí está o livramento. Veja só. 4:7 de Tiago. Que lindo isso, né, mano? Essa palavra é muito elucidadora. Tiago 4:7 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ai, Deus expulsa o diabo, expulsa o cão. Não é Deus que vai resistir ao diabo, é você. Tem gente que fica esperando que Deus faça aquilo que Deus nos deu autoridade para fazer, porque em Lucas 10, 19 e 20 diz que Deus sujeitou a nós os demônios e cabe a nós sujeitá-los, e que eles estão sujeitos, mas nós temos que sujeitá-los vez após vez, porque parece que ele não lembra, não tem memória, ele volta. Então cabe a nós expulsar vez após vez. É o que você está dizendo aqui. Cabe a você resistir. Eu rejeito isso agora. Eu rejeito essa malícia agora, e eu aplico a pureza de Cristo nessa situação, e digo, eu escolho a Cristo, eu me entrego a Cristo, e eu rejeito isso. Veja, agora você venceu. Você tomou as armaduras. Primeiro você se entregou a Deus, depois você tomou aquilo que era o contrário do que estava sentindo. Tem gente que sente e deixa. Ele não tem uma fé agressiva contra as trevas. Ele é atingido pela tristeza e ele fica. Mas o Senhor é alegria. Senhor, eu me entrego a tua alegria. Eu recebo agora a tua alegria. Eu aplico nessa situação a tua alegria. Eu rejeito essa tristeza, essa melancolia, esse medo. Sai em nome de Jesus. Você fala com a tua voz. Sai. Medo. Espírito de medo, eu não te recebo. Eu rejeito você. Aqui está a vitória do cristão. De uma fé agressiva contra as trevas, aplicando essa fé de maneira prática naquela situação específica. E se vier 50 vezes aquele pensamento, 50 vezes bombardeia aquilo ali. Todas as vezes que a paz sair, você se volta ao Senhor, se entrega ao Senhor de novo. Toma novamente o que Ele te oferece e aplica naquela situação e resiste àquela situação. Aí está. Aquela conta já foi paga, Pai, em nome de Jesus. Aí mas está telefonando aí, está indo para SPC. Pai, eu me entrego ao Senhor. O Senhor é o Deus, Jeová Jireh, o Deus da prosperidade, eu me entrego a Ti, a Tua provisão. Eu recebo a Tua provisão agora, e eu aplico a Tua provisão na situação, e digo, miséria, sai da minha vida, sai conta atrasada, sai, você quer envergonhar o meu testemunho, sai, tranca a rua, sai tudo mal. Pai, se eu fiz algum pecado, me perdoe, se eu dei uma brecha, se eu comprei o que não devia ter comprado, me dá sabedoria, Senhor, me dá administração, Pai, mas eu rejeito isso. Aí está a fé dos filhos de Deus, a fé que vence o mundo. Esta é a fé. É a fé que crê com o coração, que confessa com a boca. É a fé que se entrega, é a fé que recebe, é a fé que manifesta. Faça isso para você ver durante o seu dia como você vai vencer um a um os seus gigantes. Porque a arma está na tua mão. Cabe a você usar agora a espada do Espírito. Deus te dá vitória sobre todas as lutas. Tanto que Ele diz que nos dá vitória em tudo. Lá em 1 Coríntios 15, 56, 58, fala que Ele nos dá vitória em tudo. E lá em 2 Coríntios 2, 14, Ele diz que Ele nos guia em triunfo. Quando? De vez em quando? Ele diz que nos guia em triunfo sempre. 2 Coríntios 2, 14 diz que Deus nos guia em triunfo sempre. Quer dizer, Ele nos guia em derrota, em vexame, Ele nos guia em vitória. Sabe como é que Deus nos guia? Ele nos guia em triunfo. Quando? Sempre. Então, a Bíblia diz no Salmo 34, 19, muitas são as aflições dos justos. Quem que é justo? Quem crê em Jesus, se esconde debaixo do sangue de Jesus, confessa os pecados e crê no perdão dos pecados e no poder do Espírito Santo para ter nojo do pecado. Isso é um justo. Então nós precisamos compreender, queridos, que Deus nos guia em triunfo sempre. Não precisamos perder. Cada batalha que nós estamos passando já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus já venceu por você, Ele já foi na tua frente e já venceu. Aqui 2 Coríntios 2,14 diz que Deus nos guia em triunfo sempre. Portanto, o que você deve esperar? Que Ele te guie em triunfo sempre. Isso é a característica de Deus. Se você perde, é porque você não está deixando Ele te guiar, porque o jeitão dele guiar você é que você vai em tudo bem, obrigado. Cada vez melhor, de glória em glória, de fé em fé. Esse é o jeito que Deus guia a tua saúde, as tuas finanças, a tua família, a tua vida espiritual. De vento em popa, porque Deus ele age assim. Agora é fácil assim, automático? Não, é uma guerra, é um processo, é gradativo. Enquanto você adora a Deus e teme a Deus e alimenta a sua fé, você vai vendo que a tua fé vai ficando forte e você vai aplicando naquilo que deve ser destruído, combatido, e vai adorando a Deus pelas vitórias. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e diga: Deus, eu quero ser assim, aquele que ouve e pratica
Porque Mateus 7,24 diz que aquele que ouve e pratica é como aquele que constrói a casa na rocha, e tudo que fizer prosperará. Então pense bem que isso que você ouviu não é para você concordar, achar bonito. Só vai funcionar se você aplicar isso aí nas circunstâncias do teu dia a dia, no teu cotidiano. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que essa palavra fique em teu coração e frutifique, e dê muito fruto mesmo para a glória de Deus. Em nome de Jesus.